Boa noite, caríssimas. Olá. Olá. Boa noite, caríssimas. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Olá. Estamos terminando mais uma semaninha, começando um final de semana. Animadas ou não? Olá, tudo bem? Boa noite. Eu resolvi passar por aqui rapidamente, porque Deus estava me incomodando. Eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema. A mulher elegante por inteiro, ela sabe lidar com a angústia da alma. Você sabe lidar com a angústia da sua alma? Me diz. Desanimada? Pois é, muitas vezes a gente está desse jeito. Mas a mulher elegante por inteiro, ela sabe lidar com a angústia da sua alma. E é isso que eu quero compartilhar com vocês, porque muitas vezes nós estamos assim, angustiadas, não é não? Não é verdade? Às vezes nosso coração está ali apertado e nós estamos angustiadas. Não é verdade isso? Então assim, Deus estava me incomodando, que era para vir aqui compartilhar com vocês isso, que é real para mim. Real para mim. E eu quero compartilhar com vocês, porque entendo que esta é uma característica da mulher elegante por inteiro. E nós desejamos ser uma mulher elegante por inteiro, não é verdade? Então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Olha, tem um verso, vocês já sabem que, para mim, a Bíblia, ela é, além da palavra de Deus, ela é a minha regra de fé e prática. Então, eu sempre estou falando para vocês, olha, vamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, porque isso é alimento para a alma, isso fortalece, e isso nos deixa de pé, né? Nos mantém de pé diariamente. Então, tem um verso lá nos Salmos, vocês já devem ter lido os Salmos, né? Tem o Salmo, que é o Salmo 116, versículo 3, que o salmista fala assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno de mim se apoderaram. Olha só. Caí em tribulação e tristeza. Aí eu pergunto para vocês, vocês já caíram em tribulação e tristeza? Olha a situação que ele estava vivendo aqui. Ele falou assim, ó, laços de morte me cercaram e angústias do inferno de mim se apoderaram. Caí em tribulação e tristeza. Eu pergunto para vocês, vocês já caíram em tribulação e tristeza? Eu já. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. E não é fácil, não é? Se você já passou por isso, você vai concordar comigo. Não é fácil. Será que eram angústias do inferno? Se você já passou por tribulações e tristezas, dessa forma, será que era igual ele colocou aqui? Angústias do inferno de mim se apoderaram. Olha, uma vez eu estava ouvindo um pastor falar, que ele falou assim, que parecia que o inferno tinha entrado dentro dele, tamanha angústia. Tamanha angústia. Ele falou assim que ele não sabia comparar se era angústia do inferno, igual o salmista coloca, mas a angústia que ele estava passando era tão grande, que ele falou assim que parecia que ele tinha, como se fosse mudado de lugar, o inferno tinha entrado para dentro dele. Tamanha angústia. E aí, eles falam assim, que essas angústias do inferno, ele falou, né, que tinham ido para dentro dele. E lá no verso 4 desse Salmo 116, sabe o que o próprio salmista ele nos ensina? Ele fala assim, o que o salmista fez quando ele estava em tribulação e tristeza? No verso 4 ele já fala. Fala assim, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Primeira coisa que ele nos ensina, quando nós estamos assim,
Quando nós estivermos assim, com laços de morte nos cercando, angústias do inferno se apoderando de nós, e nós em tribulação e tristeza, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente aprende aqui, invocar o nome do Senhor, como ele fez. Ele falou assim, ó Senhor, livra minha alma. Então, primeira coisa, exatamente, é clamar ao Senhor. Primeira coisa é invocar o nome do Senhor. É oração. Invocar o nome do Senhor, como ele fez aqui, é uma oração, né? Só que uma oração que tá naquele momento assim, dificílimo, né? Terrível, né? Segunda coisa que a gente aprende aqui. Como que as angústias surgem? Como que as angústias surgem? Já parou para pensar? De repente, pode ser, né? De um olhar, olha, às vezes a angústia surge de um olhar. E pode ser um olhar de uma pessoa conhecida ou desconhecida. Se for conhecida, pior ainda, né? Mas às vezes a angústia surge assim. Você já passou por isso? De uma mensagem, às vezes você recebe uma mensagem e aquilo lá gera essa angústia, como o salmista estava passando aqui. De uma crítica, ixi, às vezes uma crítica nos derruba e nos deixa angustiados, não é verdade? De alguma circunstância repentina, de alguma desestabilidade financeira ou do desemprego, ou então de relacionamentos conturbados dentro da sua casa, com seus filhos, com seu cônjuge, ou então pela falta do dinheiro. Olha, são inúmeras as razões pelas quais as angústias surgem. As angústias se apoderam de nós, como aconteceu com o salmista. E aí, eu pergunto para vocês, dá para passar pela vida ileso a angústia? O que vocês acham? Dá para passar por essa vida ileso às angústias? Não dá. Você concorda? Que não dá para passar ileso. Não dá. Por quê? Porque a angústia, Deus usa a angústia, o sofrimento, para nos moldar. Muitas vezes, talvez a maioria delas, nós estamos muito mais sensíveis, muito mais quebrantadas quando estamos em momentos de sofrimento, em momentos difíceis. E aí Deus molda um pouquinho mais o nosso ser e nos transforma para sermos pessoas mais parecidas com quem? Com o nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. E aí eu te pergunto outra coisa. Quais sofrimentos existem? Aqui nesse salmo a gente pode perceber que existem alguns sofrimentos. Olha só, o primeiro sofrimento que existe, que a gente dá uma analisada e já detecta rapidamente, é o que? O sofrimento natural da vida. Todas nós estamos sujeitas a esses sofrimentos normais da vida, que não tem jeito, a gente passa, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trânsito, onde a gente está convivendo, etc. Todos nós passamos por eles. E aí, qual que é a lição desse sofrimento? O que a gente deve, como que nós devemos nos portar ante a esses sofrimentos? De uma maneira mais suave, tentar não nos cobrar tanto, tentar levar esses sofrimentos, são comuns a todos nós, de uma forma mais suave. Qual que é o segundo sofrimento que a gente passa? Sofrimentos advindos da família. Eu te pergunto, você tem uma família fácil? Aliás, existe uma família fácil? Eu acho que não existe. Todas as famílias são desafiadoras. Todas as famílias. Hora ou outra você tem um desentendimento, hora ou outra você fala uma coisa que não deveria, hora ou outra alguém fala uma coisa para você que não deveria ter falado, e aí vai. Não existe família fácil. Então, muitas vezes nós estamos em sofrimento e angustiadas por conta da nossa família mesmo. É uma outra fonte de angústia e sofrimento. Qual que é uma terceira fonte de angústia e sofrimento?
são aquelas que vêm das intempéries da vida. Por exemplo, às vezes acontece um acidente, às vezes uma pessoa morre subitamente, às vezes acontece o quê? Um assassinato, ou uma morte inesperada, ou um desemprego, ou então acontece o rompimento de um casamento. São inúmeras as intempéries ou coisas contrárias que acontecem nas nossas vidas. Então, essa é uma terceira fonte que a gente detecta de angústias que nos acontecem. Qual que é uma quarta fonte de angústias, que geram angústias? A quarta fonte é o quê? É o pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sentimos, até intencionamos fazer e desagrada a Deus. E sabe o que é o pior do pecado? É porque a Bíblia fala que o pecado, ele nos separa de Deus. Essas outras coisas que nós listamos aqui agora, elas não nos separam de Deus. Não nos separam. Mas o pecado, quando nós estamos em pecado, isso sim, isso nos separa de Deus. Isso tira a nossa paz. Isso gera o pecado dentro de nós, é como se ele quebrasse a nossa alma. Ele nos oprime. Ele, assim, até os puritanos, eles diziam assim que o pecado é pior do que a doença, é pior que a solidão, pior que a pobreza, do que a própria morte. Pois todas essas coisas, elas não podem nos separar de Deus, mas o pecado pode. Então, estar separado de Deus, longe dele, é a maior fonte de angústia e sofrimento que alguém pode ter. Vocês já pararam para pensar sobre isso? É a maior fonte de angústia, de todas essas que nós citamos aqui. Mas e aí? Agora a gente chega à pergunta principal. Como a mulher elegante, então, pode lidar com essa angústia? Primeira coisa, nós já vimos, lá no verso 4 desse salmo. O que o salmista fez? Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Primeira coisa, isso é a primeira atitude que uma mulher elegante por inteiro tem diante das angústias. De qualquer angústia que lhe estiver ali afetando. Qual que é outro ponto que a gente tem que levantar? Hoje, muitas vezes, quando uma pessoa está angustiada, as outras a orientam a buscar, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, um conselheiro, um terapeuta. Isso é legal? É legal. Só que muitas vezes vai acontecer o seguinte, vai tratar apenas os sintomas e não as causas, muitas vezes. Mas a palavra de Deus e o poder de Deus, ele pode sim tratar as causas e até transformar. Aqui dentro de nós. O poder sobrenatural de Deus, né? Então, lá no Salmo 116, 8, agora o outro versículo, fala assim: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aqui a gente vê que a angústia dele, do salmista, ele está ligado a 3 áreas diferentes. Olha só, no primeiro ponto do verso 8, fala assim: pois livraste da morte a minha alma, ou seja, da queda espiritual. Depois, das lágrimas os meus olhos, da queda emocional. E o Senhor está livrando, hein? Ele está falando. E o terceiro ponto, da queda, me livraste da queda dos meus pés. Qual é a terceira? Queda moral. Então, aqui nesse verso, a gente vê que Deus, ele livra o salmista em 3 áreas específicas. Ele livra da queda espiritual, da queda emocional e da queda moral. Então, falando, pregando, então aqui no verso 116, 7, que é um antes desse que a gente acabou de ler, que a gente vê o livramento de Deus nessas 3 áreas, ele fala assim: volta minha alma ao teu sossego,
pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Olha que interessante o que o salmista está nos ensinando aqui. Primeiro ponto que ele nos ensinou, que nós precisamos fazer diante das angústias, é invocar o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. O segundo ponto é esse aqui, do verso 7. Ele está falando aqui que ele próprio precisa pregar a ele. Ou seja, nós precisamos nos voltar para a nossa alma e falar como ele falou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Olha só. Esse texto é, de fato, assim, um manual da psicologia. Pois ele nos ensina que, além de clamarmos ao Senhor quando em tribulações e tristezas, nós também precisamos nos voltar à nossa própria alma. Às vezes é fácil você falar para outra pessoa, olha, não fica assim não, busca o Senhor, clama ao Senhor. Mas você já experimentou falar isso para si própria? Voltar para a sua alma e falar como o salmista orienta aqui? Esse é o segundo ponto, que a mulher elegante por inteiro, ela usa para lidar com a angústia da alma. Vejam como que ele nos ensina. Ele prega para a própria alma dele. Ele ainda lembra de que o Senhor tem feito grandes coisas, tem sido generoso para contigo. Ele lembra a própria alma dele que o Senhor tem sido generoso. Ele afirma ali que o Senhor cuida dos seus, ele não muda, ele é fiel para cumprir as promessas que estão ali na palavra, e ele já cuidou de você e ainda cuidará. Veja, isso é real. Então, nós precisamos nos atentar a esses dois pontos, principalmente. Então, agora, o que a gente faz? Confia. Confia. Se você está na angústia da sua alma, hoje, agora, confia. Invoca o nome do Senhor em primeiro lugar e fala, ó Senhor, livra minha alma. E faz como ele fez aqui no segundo ponto. Vira para si próprio, para si própria, e fala, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ou seja, esteja ministrando a você própria quem é Deus, o que Deus já fez na sua vida, o poder de Deus, que Deus não muda, que Ele é fiel, que Ele cuida de você, tem cuidado de você e continuará cuidando de você, porque está escrito ali, Ele é fiel nas palavras dEle. Ainda que os motivos da sua angústia e da sua tribulação e tristeza sejam os mais profundos agora, nesse momento agora que você está me ouvindo. Então, quando as emoções bagunçarem, espera no Senhor. Olhe para o Senhor. Invoque o Senhor. Salmo 16:1, o salmista fala, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Ele afirma isso. Olha só. Nessas horas que estiver em angústia, peça alguém para orar por você. Agora, se você não tiver ninguém para orar por você, pega a palavra de Deus, a Bíblia, abre lá nos Salmos e começa a ler em voz alta. Os Salmos são orações. Começa a ler em voz alta aquelas orações, porque você vai estar orando por você. E aquela palavra, que é a palavra do Senhor, vai ser ministrada sobre você e vai transformar aqui o que está causando toda a sua tristeza e que precisa ser curado, entende? Então, sexto ponto que a gente pode... E outro ponto... Também, se você não conseguir orar, não tiver ninguém orar para você, depois que você tiver lido em voz alta a palavra de Deus, ore simplesmente uma oração. Fala, Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Sabe aquele sangue de Jesus, poderoso sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz por mim e por você? Faça só essa oração. Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Às vezes você não tem nem ar.
Você não consegue nem falar direito. Tamanha angústia do inferno lá, ó, que ele falou. Talvez você esteja assim. Esteja agora em tribulação e tristeza. Mas você vai fazer isso. Você precisa fazer isso. Isso você consegue fazer. Primeiro, clame ao Senhor. Invoque o nome do Senhor e fala, ó Senhor, livra minha alma. Segundo, vira para sua alma e fala como o salmista falou aqui. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Terceiro ponto, peça alguém para orar por você. Se você não tem alguém para orar por você, pega a Bíblia, vai ler a Bíblia em voz alta e vai lendo os salmos para ministrando na sua alma. Quarto ponto, ore, nem que seja oração. Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. Eu clamo pelo sangue de Jesus. E continua orando essa oração até que o Senhor vem e traz sossego à sua alma. Se você agora está vivendo isso, essa angústia agora, hoje, que você está me ouvindo, não deixe, tome cuidado, não deixe que se avolume as angústias no seu coração, na sua alma, de tal forma que entre por um beco escuro e que você venha até desejar o quê? A morte, suicidar-se ou estar totalmente desesperançada. Não deixe. Clame. Tome essa postura do salmista. Agora, se você estiver assim. Eu quero deixar um último verso, lá em Salmo 142, 7. O salmista fala assim, tira, Senhor, a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Às vezes o seu cárcere não é físico, mas o seu cárcere é aquela angústia profunda na alma. Vamos orar? Hoje eu quero orar por você. Por você que está aqui comigo assistindo, eu creio que o Senhor quer abençoar a sua vida agora. Amém? Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor Deus. Ele tem todo o poder. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, na Tua presença. Se há alguém aqui agora, Senhor, com uma angústia profunda que está gerando tribulação e tristeza, Senhor, alcança essa vida agora com Teu poder, Senhor Deus, com a Tua unção, Senhor, com Tua libertação, ó Pai. Só Tu tens poder para nos libertar, só o Senhor pode nos dar alegria, ânimo, vigor, esperança, Pai. E nós não temos esperança nas outras coisas aqui da terra, porque a nossa esperança está em Ti. Senhor, alivia a alma, Senhor Deus, traz sossego às nossas almas, Senhor, às almas, a alma de todas aquelas que estão agora nesse momento, Senhor, que elas possam olhar firmemente para Ti, Senhor, que elas possam, Senhor, esperar e invocar o Teu nome, continuar crendo e confiando, continuar olhando para o Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor não nos desampara, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, alcança cada vida aqui que está aqui conosco agora nesse momento e que estiver vendo essa live, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Tome essa postura e saiba lidar com a angústia da sua alma, porque é assim que nós começamos a lidar com a angústia da nossa alma. A mulher é elegante por inteiro. Aquela que tem o coração, a imagem e o comportamento sendo transformados, que é o que nós propomos aqui. Essa mulher, ela lida com a angústia assim, dessa forma. Amém? Deus abençoe sua vida, um grande beijo, um excelente final de semana. Estamos juntas aqui, vamos juntas.